dia. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Vamos dar aqui início ao nosso segundo seminário do Núcleo de Estudos em Língua e Discurso, NELID. Meu nome é Lívia Bruscato, sou professora do INES, né, vice-líder do grupo. A líder do grupo é a professora Andréa Rodrigues. É uma grande alegria poder trabalhar com a Andréa. A Rívia Fonseca, professora da Rural, né, que também está mediando a mesa. E a gente vai começar esse seminário com uma primeira rodada, né, com o nosso primeiro simpósio. Nós teremos 2 simpósios com trabalhos dos nossos orientandos, né, do grupo de pesquisa, um agora, que se inicia, outra tarde, e uma mesa redonda, né, com as professoras Thaís Costa, da UERJ, Fernanda D'Olivo, do CAP UERJ, Betânia Mariani, da UF, e eu, né, e também uma sessão de pôsteres à tarde. Então, desejo um excelente evento, que seja bastante produtivo, que a gente possa aprender bastante, que seja um evento de conversa, que todo mundo consiga, né, ter um bom proveito, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o meu orientando, Rogério Toscano, é orientando do mestrado lá do INES, né? Nosso mestrado em Educação Bilíngue. E o título da apresentação do Rogério é Vendem-se Línguas de Sinais Brasileiras, uma análise discursiva das imagens usadas em banners de cursos de livros. Então, vou passar a palavra ao Rogério. Obrigado. Todos me ouvem aí, bem? Sim. Legal. É bom perguntar isso, em turma de surdo, a gente não pergunta, né? Geralmente vão dizer que não. É bom. A gente começa aqui com uma apresentação, acho que a Lívia já falou sobre mim aí, e eu gosto dessa frase da professora Mézières, que fala que a gente, como analista de discurso, não é uma pessoa neutra nunca, né? Então, eu, como um homem branco, ouvinte, é importante que isso seja dito, porque a gente está dentro de uma comunidade, quando eu falo a gente, né, eu, Lívia e outros professores que trabalham com os surdos, dentro de uma comunidade específica, a comunidade surda. Nós fazemos parte dessa comunidade, mas algumas vezes tem algumas rusgas, algumas vezes tem alguns acontecimentos que parecem que a gente não faz parte dela, ou que faz parte a partir de uma outra posição, que é o que a gente estuda, né? Então, pela primeira vez aí na nossa história, a gente teve a primeira-dama fazendo um discurso em Libras. Pela primeira vez na história, a gente teve a primeira-dama fazendo um discurso em Libras. Isso foi um marco, né, para quem estuda Libras, para quem faz alguma coisa relacionada ao mundo surdo. Infelizmente, depois disso, as coisas não andaram muito bem com relação, né, à língua de sinais ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Mas é um marco, é algo que começou a acontecer. E falar de venda de língua de sinais foi algo que me veio através do início da pesquisa. Eu não conhecia a análise de discurso, não estava ali para isso, né, para falar de análise de discurso no primeiro momento. Estava para falar de como aprender língua de sinais, porque eu, sendo ouvinte, tinha dificuldade no aprendizado de língua de sinais. Tá? Então, a partir dessa fala aí, eu comecei a fazer o meu estudo, olhei o que tinha, né, em termos de texto que eu queria ali para poder estudar, por orientação da Lívia, cheguei aí nesse momento da pesquisa no qual eu me deparei com alguns assuntos que falam sobre a língua de sinais e como ela se vende e é vendida nesse momento. Eu quero terminar, né, a minha pesquisa aí fazendo 2 artigos. Um é esse que já publicou no Pensares, está saindo agora, né, no próximo dossiê 25 da Pensares, que fala sobre se uma dog pode aprender Libras de sinais, vocês também podem. E aí a minha pergunta é, sério, será que uma dog pode aprender? E esse outro que dá título à minha apresentação de hoje. Eu vou passar rapidamente por eles e a gente pode, se der tempo, discutir um pouquinho sobre cada um deles.
Esse primeiro me chamou muita atenção porque eu tive muita dificuldade de aprender Libras. Quem já tentou aprender uma outra língua sabe o quão difícil é. Bom, se até uma dog pode aprender, eu devo ser um lixo, né? Porque eu não conseguia aprender. E aí, eu fui por um lado da didática, eu queria falar de didática, de aprendizado, e de repente a dog já aprendeu a Libras de uma maneira muito rápida. Né? Então, eu queria falar sobre o que é aprender Libras, o que é ensinar Libras, e aí a gente viu que era melhor dizer como pode ser significado o que é aprender Libras, como pode ser significado o que é ensinar Libras. Porque quando eu vi esse vídeo, e infelizmente não vai dar para passar aqui, é um vídeo de 30 segundos no qual essa jovem, que é uma surda, ela mostra alguns sinais para essa cadelinha, que se chama Bela, e a Bela responde a esses sinais. Nesse view ali, nesse print, tem lá o que ela escreveu. Se uma dog pode aprender Libras, vocês também podem. A Bela simplesmente entende que eu sou surdo. Que discurso que está ali por trás que uma pessoa surda, que conhece sua língua, conhece as dificuldades dessa língua, escreve isso e se orgulha de colocar isso lá. Então, quando eu falo que eu sou um homem ouvinte numa comunidade surda, ao fazer esse questionamento, tudo isso vai estar transpassado, porque eu estou questionando uma pessoa surda, que é um nativo da língua, e eu estou questionando de uma posição de privilégio, como um imigrante e assim. Então, a gente tenta trabalhar esses discursos aí, tentando tirar algumas camadas para a gente poder falar sobre eles. E aí, basicamente, a gente vai olhar para a ideia de discurso, propriamente dito, que ela não é tão comum, especialmente quando se fala de língua de sinais. A ideia de falar de análise de discurso e todo o nosso cabedal teórico ele não está muito próximo ali da sala de aula quando você fala de surdos. E aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma outra língua, numa outra modalidade. Enquanto você entra numa sala para aprender português ou inglês, você vai usar um tipo de modalidade, Libras é outro. E essas condições de produção. Quem é essa surda que fala isso? Ela é uma aluna de letras Libras, ela é uma nativa da língua, ela é alguém que tem um irmão surdo, ou seja, ela é literalmente, ela desde de novinha ela já fala Libras, então ela não veio a aprender Libras depois de surda. E quem somos nós nesse meio do caminho aprendendo ou tentando aprender e desconstruindo esse discurso, que é um discurso que hoje ele está muito baseado nisso. Saber linguisticamente, um saber linguístico behaviorista é repetir só os sinais? Eu mostro o sinal e isso o cachorro sabe? Ou eu mostro, falo uma palavra e as pessoas sabem? Quantas vezes a gente entrou numa sala de aula para aprender um idioma e são listas de palavras que são apresentadas para a gente que a gente tem que decorar, sem saber. Isso é aprender uma língua? Então, aprender Libras é só reagir aos sinais, é repetir os sinais sem muito contexto? É um código a ser decifrado? E todos esses discursos estão no aprendizado de qualquer língua. Libras é o meu foco, mas eu acho que a gente poderia aqui expandir para outras línguas que a gente pudesse botar em foco aqui. Se uma dog pode aprender português, vocês também... Essa frase funcionaria se eu trocasse Libras por português, se eu trocasse Libras por inglês? Será que, E aí, outras coisas que a gente nem entrou. Ela usa dog, ela não usa cadela, coisa assim, ela usa dog. Então, será que a gente poderia entrar nesse tipo de discussão aqui? E aí, a partir disso, a gente começou a usar a ideia da paráfrase, de transformar essa frase aí, que tem uma memória, tem alguma coisa ali por trás, que aquilo tudo que a gente já falou, com base nessa ideia da Orlândia aí, que tudo dizer é sempre algo que se mantém. Então, ao falar isso, o que está por trás desse discurso que a gente quer trazer à tona aqui, que a gente quer entender de uma forma como sendo sedimentado. E por que ele está sedimentado, especialmente na língua de sinais? E aí, quando a gente faz as trocas, eu falo inglês, a Bela simplesmente entende que eu sou americano e eu falo inglês. Isso funcionaria nesse tipo de frase? Então, a partir da ideia de paráfrase foi que a gente descreveu isso e veio a problematizar esse aspecto dentro da língua de sinais. E aí, quando eu parei na paráfrase, fiz lá o artigo, lógico, com muita coisa de fora, outras possibilidades se apresentaram. Outras possibilidades, na hora que eu fazia uma pesquisa, e aí, sendo atravessado pela língua de sinais, a gente é muito visual, qualquer pesquisa que eu fazia para curso de Libras, o que vocês acham que vinha quando aparecia curso de Libras? Assim,
Se eu faço curso de inglês, aparece a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, a Estátua da Liberdade, coisas desse gênero. Curso de Libras, começavam a aparecer algumas sequências de imagem que a gente começou a olhar e falar que tem aí um certo padrão entre elas, né? Aqui são só alguns exemplos. Você vai ver muitas mãos, né? Você vai ver sinais soltos, e aí são muitos sinais de línguas que não são línguas, não é a língua brasileira de sinais. Vários desses sinais que ali aparecem, uma mão ali cortando, parece que é a mão cortando assim, não é da língua de sinais. Esse outro que aparece aqui não é da língua de sinais. Esse que aparece aqui no cantinho, é escrito Libras, que é ela fazendo um sinal assim, não é da língua de sinais. E é um material produzido por pessoas que estão envolvidas com a comunidade surda, mas que não têm essa preocupação de olhar para isso, ou melhor, eu percebo que não tem. Estou vendo isso, né? Vou ter que embasar isso ainda na minha pesquisa. Mas me parece muito que, ao se colocar lá a língua de sinais, o que vem é aceito como fazendo parte dessa língua. Tá? Então, dentro disso, eu comecei a propor, baseado, né, no que Lagasse fala aí dessa paráfrase visual, de olhar, ela pega ali, onde está escrito imagem, que tem o número 1 ali, e onde está escrito toda a imagem, que tem o número 2, ela substituiu do texto original de Peixe, então dizia assim, toda descrição está intrinsecamente exposta ao equívoco da língua. Aí, a Lagasse falou, não, eu posso botar imagem aqui no primeiro momento. E, na sequência, todo discurso é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, e se deslocar discursivamente do seu sentido para derivar para um outro. Então, toda imagem também pode ser feita dessa forma. E aí eu pego esse exemplo. Esse é um exemplo real de um curso de Libras, lá pela Prefeitura de Itapevi. Aparece Libras, observem a fonte, tem várias mãozinhas e tem uma mão chapada. Então, se eu fosse aprender francês, eu poderia botar várias boquinhas e uma boca chapada. Funcionaria? Ou, esse exemplo, que é um pouco menos direto, quero aprender Libras em 2021 e o professor apresenta o sinal de Deus. Por que eu estou falando de Deus? Mas eu sei Libras, vocês talvez não conheçam tanto Libras, mas se esse cara estivesse vendendo um curso de inglês com a palavra God, do nada, solta, sem um sentido. Por que esse... Né, a gente tá... Qual é a memória que me traz a esse momento aqui? Se a gente pensar, né, naquele discurso da primeira-dama que eu falei lá, a primeira-dama aprendeu numa igreja evangélica a sinalizar. E, a partir disso, ela quer ajudar o povo surdo, salvar esse povo de alguma forma. Então, a gente começar a pensar quais são essas implicações desse momento que a gente olha para Libras e como ela é vendida hoje. O outro exemplo, tem muita coisa que vocês vão ver o alfabeto, né? Então, o alfabeto manual é uma discussão se ele é Libras, provavelmente dito, se ele não é, se ele é um empréstimo de outra língua, então faz parte da Libras. Mas então o russo, que tem seu alfabeto próprio, também poderia fazer assim, né? Trocar ali o alfabeto romano pelo cirílico, botar uma boca, ou melhor, no meu caso, né? Um beijinho, porque o outro era só um coração. Não era Libras, tá? O coração Libras não era esse sinal, é bom. Então, isso não fala de coração assim. Mas está lá. E aqui um outro exemplo, o último que eu trago, só para a gente, né, pegar. Que tipo de discurso está ali quando eu falo de Libras daquela forma? Ó, é uma boca que fala com uma orelha. Duas mãos que parecem as mãos da mesma pessoa, né? Tem um processo psicológico a ser estudado também. Mas que eu falo para uma especialização em Libras e ensino, mas na hora de traduzir isso para alguém que é mais visual, eu traduzo para uma boca, né? Uma construção, digamos assim, bem estranha, que é uma mão com uma boca e uma mão com uma orelha, como se fosse uma conversa ao pé do ouvido. Lembrando que a gente está falando de Libras, que é a língua de sinais, que é a língua da comunidade surda. Então, as pessoas que fizeram isso, né, elas não conhecem Libras, não entendem o que está sendo colocado. Que entendimento é esse que elas têm disso? O que se diz quando se coloca esse tipo de imagem
para quem vai comprar esse curso, né? O que é a Libras. E do lado tem um outro exemplo da Unesc, que é uma universidade corporativa, na qual você mostra o módulo 1 de Libras com um sinal de Cristo. É um sinal aleatório, que é a mão, né, furada aqui, mas é um sinal de Cristo. O que levou alguém a escolher o sinal do Cristo para ser colocado no módulo 1 de uma instituição que não é uma instituição religiosa, não é uma instituição, né, com esse foco. Se fosse de uma igreja, talvez eu entenderia. E tem outras imagens, né, que eu vou trazendo dentro dessa discussão para esse momento no qual a gente pode falar, né? Como que se vendem essas línguas de sinais? Se a própria comunidade surda olha para isso com naturalidade, o que embasa essa naturalidade? Qual é a memória que está por trás? Então, a gente tenta trazer esse tipo de discussão exatamente para problematizar aí essas maneiras de ler. Levar o sujeito falante ou o sinalizante, aí eu coloco esse sinalizante aí, né, me colocando dentro dessa possibilidade, para que os alunos, né, leitores, a colocarem questões sobre o que eles produzem e o que ouvem, dependendo de como isso vai ser passado nesse momento, nas diferentes manifestações da linguagem. Então, roubei esse pedacinho aí da Orlandi com relação a isso, para poder falar um pouco de como a gente pode vender, estar vendendo línguas de sinais nesses dias aqui. Agradeço. Tem todo o meu material aqui depois, se vocês, né, quiserem dar uma olhada e a gente quiser discutir. Tem muita coisa na internet, pouca coisa na área de análise de discurso. Agradeço as ajudas. Vocês que estão, né, lendo por aí, virem alguma coisa, por favor, me mandem. Né? Tudo bem que a minha orientadora já manda muita coisa, tá? Não mandem para ela, mandem para mim. Pelo amor de Deus. Para não se tornar obrigatório para eu ler nessa. Manda para Você vai fazer uma Obrigada, Rogério. Obrigada, Rogério. Agora, eu vou passar a palavra a Rosane Lorena Brito, que é orientanda da professora Vanise Medeiros, no doutorado em Estudos da Linguagem da UF. A gente vai colocar a apresentação dela agora, né? Está disponível aí? Ainda estudo, ela pode. E, Rosane, eu vou passar o microfone para você. Tem um aqui, ó, que ele deixou. Ah, sim. O título do trabalho da Rosane é O Lugar da Língua Portuguesa no Cenário Linguístico de Timor-Leste. Então, se você quiser começar a se apresentar enquanto a gente coloca aqui o seu slide, tá? Obrigada. Posso botar o controle remoto para eu ir passando aqui? Não vai funcionar. Não, mas ele pode. Mas eu passo por você. Talvez você. Ou eu troco isso. Não, ela está vendo. Não, estou falando para vocês lá. Estou falando para. Ah, sim. Você nem vai botar os slides, mas. Sim. Fala da diferença que eu posso. Agora vamos ser. Estamos separados. Mas você vai avisando. Tá bom. Ele falou, o rapaz da informática falou para tentar, porque o meu programa pode ser diferente. Pode funcionar. Tá bom. Não, o Rogério está passando porque por conta do tempo. Se você puder começar. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rosane. Eu faço o doutorado com a professora Vanise na UF. E o meu trabalho fala sobre o momento que eu vivi no Timor-Leste como professora de cooperação internacional. E o Timor-Leste, eu fui para lá dessa cooperação internacional para dar aula de língua portuguesa, achando que a maioria no Timor-Leste falava o português, né?
E quando eu cheguei lá, eu me deparei com só 3% da população que falava a língua portuguesa. A língua portuguesa era muito valorizada por uma parte mais antiga, né? Mais os senhores da população. E eu comecei a pensar, eu cheguei lá assim, achando que a língua portuguesa fosse aquela coisa, todo mundo enaltecia a língua portuguesa. E quando eu me deparei com o cenário multilíngua, que o Timor-Leste, ele conta com... Vai aparecer ali? Pode. Ali, eu botei ali, obrigado Batempo, que é a língua tepo no Timor, né? Obrigada pelo tempo. Pode passar, por favor. E essa apresentação, essa minha pesquisa, eu ainda estou pensando nesse cenário que é o português no Timor-Leste. Pode passar. Ali está onde que fica o Timor, eu mostrei para vocês, deixa eu ver se vai aqui. Vai não. O Timor é uma ilha pequena que tem ali entre a Austrália, ali de rosa, né? E ali o continente asiático, ela fica bem ali, pode passar. E aí, olha com o que eu me deparei. São 32 línguas autóctones, 16 línguas que são catalogadas, né? Elas são descritas no Timor. Pode passar. E aí, o Timor ele foi colonizado ali pelo Império Português, em 1975. Ele foi invadido pela Indonésia. E depois dessa invasão, o Timor ele ficou 25 anos proibido de falar a língua portuguesa. E em 2002, eles voltaram, né, depois dessa segunda dependência, eles voltaram a poder falar o português. E em 2006 houve esse plebiscito para a escolha qual seria a língua, depois de 25 anos, qual seria a língua oficial. Então ficou assim, a língua oficial ficou sendo o tepo, depois de 25 anos a população tendo que falar o Bahasa indonésio. Quem falasse português era preso ou até morto. Foi uma violência bem grande durante esse período da invasão indonésia. Aí depois desse plebiscito, a língua portuguesa ficou sendo a segunda língua, a primeira língua, o tepo, como coloquei o ligado Batempo, e o inglês e o Bahasa indonésio ficaram sendo as línguas para transações comerciais, né? Porque eles continuaram tendo contato com a Indonésia, né? Fazendo negócios com a Indonésia, e tem a Austrália ali também, que tem uma grande influência dentro do país. Pode passar. Aí, ali tem alguns engraçados. Pode voltar? Eu tinha mais um pouquinho. Não tem. Não, tá. Pode passar. Então, eu comecei a pensar o que seria essa língua portuguesa. Por que essa paixão pela língua portuguesa? Ali tem alguns dos meus entrevistados. Tem o coronel Lery, Major Lery, o Major Bossano. Ali são alguns alunos para quem eu dei aula. Ali tem o pessoal das Forças Armadas, tá? Tudo isso. Quando eu fui para o Timor-Leste, eu só fui para dar aula. Eu não fui pensando em estudar a língua portuguesa. Eu não tinha essa pretensão. Mas depois de tanto contato, tanta paixão daquele povo pela língua portuguesa, eu comecei a entrevistar, sem pretensão. Não tinha feito nenhum mestrado. Comecei a entrevistar para entender o porquê dessa paixão pela língua portuguesa. Aí eu coloquei ali, tamanha diversidade motiva conflitos, produz subjetividades e diferença nos embates identitários, hierarquizando-se e construindo desigualdade de poder, de acesso de direito e de cidadania, já que língua, linguagem, poder, ideologia e identidade são instâncias imbricadas. O que eu percebi lá? Quem falava a língua portuguesa, quem falava o tepo, tinha mais status. Nesses 25 anos, os guerrilheiros que lutaram pela independência do Timor, eles tomaram o poder, né? Eles ficaram no poder, viraram presidente, viraram primeiro-ministro, e toda a instituição pública que tem no Timor-Leste, também, quem está lá dentro, quem passa tipo, um concurso público, são os que falam português.
Aí eu comecei a ver, eu não pensava, gente, eu era simplesmente uma professora de língua portuguesa no Brasil e fui para lá para dar aula, achando que eu fosse dar aula de língua portuguesa. Meio engano. Né? Então, eu comecei a perceber essa história da língua está ligada ao poder. Eu nunca tinha pensado nisso aqui no Brasil. Né? Pode passar, por favor. Ali, o Timor era chamado de Babel Oroçai. Então, ali tem o... Eu não consigo falar sentada. Não consigo falar. Fica à vontade. Obrigada. Ali tem com que eu me deparei. Esse primeiro aqui, olha, está em Barraça Indonésio, que é uma propaganda de tipo aqui que a gente tem, Claro, né? Sim, então, operadora. Aqui há um cartaz de um prédio público, tá? Olha lá, 5ª Assembleia Parlamentar, em português. Aqui está em Barraça Indonésio, aqui está em português, e aqui é uma liquidação de uma loja em inglês, tá? Pode passar. Aqui também são outros... Fala daqui. Que a gente você pega pela câmera. É porque eu queria só ler ali o que está aqui, eu não estou... Aliás, na verdade, é mais para cá, desculpa. É só para você poder aparecer aqui. Aqui. Não, mais. Ih, Aqui. Tá bom. Mais É porque eu não estava conseguindo ver de lá. Tá ótimo. Tá. Pelo menos. Aqui a gente tem uma Minteto, que é a primeira língua oficial. Aqui está misturado. Aqui também, ó, esse cartaz aqui a gente tem teto, inglês e tem Barraça Indonésio. Aqui também, tá? Só para vocês entenderem por que é chamado de Babel Oroçai. Então, eu me deparei com tudo isso. Pode passar? Então, no meio desse cenário, né, apelidado de Babel Oroçai, a gente propõe pensar a língua portuguesa desse país de história distinta de outros países da CPLP, partindo do pressuposto que, de acordo com Orlandi, a história da identidade da língua nacional se alongará por meio de acontecimentos múltiplos, como acordo, fundação de academias, regulamentos escolares, constituintes, entre outros. Portanto, principiaremos a partir da análise de práticas discursivas e, para tanto, escolhemos um discurso político e um discurso de um cidadão comum, ambos timorenses. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a estudar e me deparar com os autores que me fizeram pensar nessa relação de poder que é a língua portuguesa. Por isso que eu coloquei ali, olha, fundação de academias. No Timor, a primeira coisa que eles fizeram depois da independência foi fundar uma universidade toda para ser falada em língua portuguesa. Então, eu fui trabalhar com esses professores dessas universidades levando, né, um pouco da experiência aqui do Brasil. E lá outra coisa que eu tinha que falar também. Não eram só os brasileiros que estavam lá, os portugueses também, tem grande assim, tinham 35 professores brasileiros. E portugueses tinham 200 professores portugueses. Tudo para levar a língua portuguesa. Aí tem lá, Constituinte, eles fizeram a documentação toda, a Constituição em língua portuguesa, sendo que só 3% da população que fala português. Pode passar, por favor. Ali eu comecei a entrevistar. Aí, nessa relação de poder, eu comecei a ter contato com os líderes, né, do Timor. Ali ele é o comandante Gino, que eu fui perguntar para ele, né, sobre o porquê da língua. Cada um desses líderes, eu perguntei o porquê da língua portuguesa. Eu não estou conseguindo ler daqui o que ele falou, mas tem ele ali enaltecendo Entrou na guerrilha aos 9 anos de idade. Isso. Por ser criança, não sabia o que era guerra, aprendeu tudo com a sua família. O pai era camponês, não falava a língua portuguesa, assim como a mãe. O comandante aprendeu a língua portuguesa aos 5 anos de idade, porque a irmã mais velha casou-se com um português. Depois que ingressou na vida escolar segundo para o 3º ano, começou a guerra. Ficou escondido durante um tempo. A opinião dele sobre a língua portuguesa. E a língua portuguesa ficou para ler documentos. Isso.
ele aprendeu a língua portuguesa no mato, no meio da guerrilha, aos 9 anos de idade. Então, deu para entender o porquê desse enaltecimento da língua. Deu para entender, não, estou tentando, tá? Eu estou começando a pesquisa agora. O porquê desse gostar tanto da língua portuguesa. Pode passar para mim, por favor. Esse aí é o Major Rossano. Ele já, o primeiro, ele tem um grau, eu fui colocando por graus, tá? O primeiro, ele fala assim, meio travado a língua portuguesa. Esse aí, ele fala um pouco mais, maior, como é que eu falo? Desenvoltura, obrigada. Pode passar. Esse aí é o General Lery. Lery significa corta-cabeça. Ele tem uma grande influência da língua portuguesa. Aí ele manda mesmo no país. Pode passar. Isso aí eu vou passar para o que ele fala. No período em que a população era muita, em torno de 800 mil, não chegava, não era muita, né? Em torno de 800 mil, não chegava a 1 milhão e tinham 33 dialetos. Aquilo era difícil de nos comunicarmos. Eu fui perguntar para ele por que ter escolhido a língua portuguesa também como uma língua de resistência, né? Qual era a língua mais preferida por nós? Era o português. Entre o dialeto, a gente não se compreendia. Então, as reuniões, entre quadros e correspondência, a gente se reunia em português e se correspondia em português. Podemos dizer que depois da guerra foi que aprendemos o tempo. Mas o português já sabíamos escrever em muito. Muitos já sabiam escrever e já falavam português no mato. Eu queria, como eu falei, repetindo, eu queria entender o porquê da língua portuguesa como língua da resistência. Então, ele me dá essa explicação. Pode passar. Quando eu cheguei ao Brasil, eu me deparei com esse poema, né? Porque uma das coisas que eu pensava, o português também é um colonizador. Por que a língua portuguesa? Aí eu me deparei com esse poema da Guilherme Rich pela Bell Hooks, através da Bell Hooks. Essa é a língua do opressor, no entanto, eu preciso dela para falar com você. Pode passar. Ali também tem um entrevistado, o senhor Bento Soares, que ele era um dono de um botequim na esquina da rua que eu morava, né? E ele é muito interessante dele que ele entendia o que a gente falava, mas ele não falava o português. Ele falava para a gente que ele queria que os filhos aprendessem o português. Os filhos estavam na escola portuguesa, mas para ele não tinha porquê, ele só falava o barraço do honesto. Mas ele queria, o desejo dele era que os filhos aprendessem português. Concluindo. Aqui é um pouco da produção textual, tá? Pedida para os estudantes. Por quê? Eu também lidava com estudantes que vinham estudar no Brasil ou em Portugal. Então, eu tinha que prepará-los para isso. Aí é um texto deles falando sobre a língua portuguesa, o porquê deles quererem aprender a língua portuguesa. E tudo está ligado também à ascensão. Né? A ascensão social dentro do Timor está ligada à língua portuguesa. Agora, está tendo um embate atualmente, eu tenho uma amiga que está lá, está tendo um embate entre a língua portuguesa e o inglês. Porque muitos jovens, eles vêm para cá, eles aprendem o português, eles vão para Portugal, mas quando chegam no Timor, eles não usam essa língua portuguesa. Né? Eles não estão usando. Lá eles usam mais o inglês e o barraço indonésio do que a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa continua sendo o status social de quem era timorense. Tá? Pode passar. Que língua é essa que virá dessa nação em construção? Então, isso que eu estou tentando pensar, né? Pesquisando, pensando, o que vai ser do português no futuro do Timor-Leste. Pode passar, pode terminar, por favor. Pode passar. Pode passar. Ali foram algumas que eu pensei a mais, mas não vai dar tempo. Pode passar. E aqui ali é o teto, tá? Obrigado, Mari, muito obrigado pela atenção, muito obrigada pela atenção de vocês.
Eu passo a palavra agora à Raquel Daniele Mota, que é doutoranda da professora Silmara Vila Silva, no doutorado em Estudos da Linguagem da UF. O título da apresentação da Raquel é Práticas de Leitura Discursiva na Educação Básica, o funcionamento da memória e resistência na constituição dos sentidos sobre a mulher negra. Bom dia a todas, todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui na FFP. Eu sou egressa de mestrado aqui, fui orientadora da Andréia Rodrigues. E eu estou iniciando agora o doutorado na UF. E o que eu trouxe hoje para conversar com vocês é a minha pesquisa em fase inicial, bem inicial ainda, né? A ideia da minha pesquisa partiu de situações que aconteceram durante a pesquisa do mestrado em sala de aula, quando eu fui pensar os sentidos do masculino e do feminino que circulavam na sala de aula, e a mulher negra ela comparecia com muita frequência nas discussões dos alunos. Então, eu inicio com essa citação de Pechet, não há dominação sem resistência, porque a resistência é uma noção que vai atravessar a minha pesquisa como um todo, né, de uma forma bem presente, vai fortalecer muito. A minha pesquisa, ela conta com a contribuição, né, da análise do discurso pechetiana, materialista, como aporte teórico, metodológico, para pensar o ensino, a leitura e o ensino. Então, pensar ensino, né, com esse aporte teórico metodológico exige que a gente pense na noção de língua que a gente vai ter. Qual a noção de língua que eu assumo como professora de língua portuguesa? E aqui a gente pensa numa perspectiva discursiva de língua, considerando a historicidade, considerando a materialidade da língua, né, para propor leituras na sala de aula que possam promover outros sentidos possíveis sobre os discursos já estabilizados, naturalizados, sobre essa mulher negra na sociedade brasileira, pensando no funcionamento da memória e da resistência nesses discursos, né? Então, cito aqui a Brunelli, 2020, para dizer que resistir é aproveitar todas as brechas, rachaduras abertas pela discursividade e nesses espaços tecer sentidos, discursos outros possíveis. E a minha pergunta de pesquisa é como, através desses gestos de leitura, atravessar essa rede de memória e encontrar margem da resistência. Então, como eu já disse, né, a leitura na AD, ela vai levar em conta a materialidade do discurso, e a ideia é trabalhar com textos diferentes que possibilitem diferentes posicionamentos sobre esse tema, né? E eu vou trabalhar com a noção de leitura discursiva da indústria. Cito a indústria aqui, né? Na prática discursiva da leitura, o sujeito leitor precisa inscrever-se na ordem do memorial para entretecer o texto à teia discursiva do interdiscurso e percebê-lo em sua existência histórica, e assim poder significá-lo. Mas ato contínuo já é imperioso esquecer-se dessa memória para poder ressignificar o texto, produzindo novas laçadas com a teia do discurso. Então, a ideia é trabalhar com leituras, né? Levar para a sala de aula leituras que possam promover, né, uma movência desses sentidos para pensar como a leitura vai possibilitar uma resistência, né, ou possibilitar
a identificação do aluno com outros sentidos possíveis. Então, aqui, a resistência, é importante a gente dizer que na AD, a resistência não pode ser confundida aí com militância. Resistência na AD, ela é constitutiva da língua, já que é uma teoria que trabalha com a opacidade da língua, com o equívoco, com a falha. É pela resistência que se abre espaço para múltiplas possibilidades interpretativas, para os distintos gestos de leitura, para as formas difusas de promover a significação. Então, pensar na língua como constitutiva, na resistência como constitutiva da língua, né? Então, é na língua que a gente vai fazer esse trabalho de pensar, repensar esses sentidos para produzir sentidos outros que promovam resistência. Então, não pode passar. A ideia é fundamentar o arquivo, né, que a gente vai construir. Eu penso em construir um arquivo pedagógico e fundamentar esse arquivo num trajeto temático, né? E esse trajeto, ele vai trazer dizeres sobre essa mulher negra na construção desse arquivo. E esse arquivo, ele vai mobilizar dizeres sobre o apagamento, comparecimento dessa mulher, considerando as condições de produção. Então, como o arquivo, ele será um arquivo pedagógico, ele vai ser construído, né, como salienta a indústria, vai ser construído, organizado com professor, alunos e alunas. Então, não vai ser um arquivo que eu vou apresentar pronto para os alunos, vai ser um arquivo que eu trarei, contribuirei, né, com a construção, mas os alunos também vão fazer parte da construção desse arquivo, para que a gente desenvolva essas atividades de leitura. E aí, por conta disso, o corpus de análise, né, do trabalho, ele vai sendo constituído ao longo do projeto. Como ponto de partida, eu tenho uma sequência de imagens que eu vou levar para iniciar o arquivo, né? Eu trouxe uma imagem hoje, e essa imagem ela se chama Retrato de Criança no Colo da Ama. Essa imagem a gente vai... eu vou levar para a sala de aula para começar esse arquivo, com a ideia de a gente pensar o funcionamento dessa memória, nesse movimento duplo de fora-inclusão e comparecimento. Essa mulher que ela é excluída, ela é apagada, historicamente e literalmente, né, ela é apagada da imagem, mas que ela comparece, ela tem uma mão ali que ousa comparecer, insiste em comparecer. Eu sei que é uma imagem que, em princípio, é uma imagem que traz, é dolorosa, né, de ver, ela mexe assim, emocionalmente com a gente, mas a ideia é a gente ter em mente a questão da resistência, que não há dominação sem resistência, né? A história quer apagar, mas essa mulher, ela não se deixa apagar, né? Ela comparece ali, a mão está ali, ousando se revoltar. Então, os objetivos da minha pesquisa são construir com esses alunos e alunas, na forma de um arquivo pedagógico, uma rede de memória constituída pelos materiais postos à lei de sala de aula. Esse arquivo pedagógico, como eu disse, né, constituído em conjunto com alunos e alunas, propor práticas de leitura discursiva na sala de aula que possibilitem reflexões acerca dos pré-construídos, interdições, processos de silenciamento da mulher negra na sociedade brasileira, investigar como a mulher negra é discursivizada na sociedade, como se dá o processo de construção dessa rede de memória e resistência sobre ela. E levantar com alunos e alunas
de uma escola pública, da rede pública de São Gonçalo. Eu sou da rede pública estadual aqui em São Gonçalo, do bairro Shopping. E é nessa escola que eu vou trabalhar com alunos de nono ano, para a gente levantar questões relevantes após as leituras e a construção do arquivo pedagógico, para construirmos entrevistas que eles farão com mulheres do município de São Gonçalo. A ideia é a gente pensar, né, na construção dessa memória no município de São Gonçalo. E, após essas entrevistas, propor a elaboração de uma série documental que vai formar novas redes de memória e pontos de resistência simbólica sobre, né, e das mulheres negras em São Gonçalo. Então, eu não vou ler, gente, vou falar rapidamente por conta do tempo, mas penso que com o aporte teórico, metodológico da análise de discurso, a gente pode promover leituras que levem à contra-identificação ou desidentificação desses sujeitos leitores com esses discursos estabilizados sobre a mulher negra, né? O Peixe detalha esse funcionamento através de 3 modalidades, que é a identificação, na qual o sujeito se identifica plenamente com o discurso que no qual ele está inscrito, contra-identificação, quando o sujeito está dentro da mesma formação discursiva, mas ele já se contra-identifica com aquele discurso, ele consegue perceber outros discursos possíveis, e a desidentificação, quando ele já consegue se descolar ou sair daquela formação discursiva na qual ele se inscreve, provocando um desarranjo, rearranjo, o Peixe fala, dessas formações ideológicas. E aí, pensando que, como a gente está falando da mulher negra, né, é necessário pensar como essa mulher negra ela se constitui, ela é interpelada na sociedade brasileira por discursos racistas, sexistas e de classe. Ocupação, gente. E para pensar essa interseccionalidade, eu vou também lançar a mão da contribuição do feminismo negro, decolonial, interseccional, principalmente, para compreender como essa mulher ela é subjetivada numa sociedade que é racista, que é machista, patriarcal, e também, essa mulher também sofre preconceito de classe. E para efeito de conclusão, eu tomarei, né, como eu disse anteriormente, como corpo de análise, a construção desse arquivo pedagógico e a produção das entrevistas que os alunos farão. E a minha ideia é levar para a sala de aula essa perspectiva discursiva de leitura, que possibilite a compreensão de que há outros sentidos possíveis e traga a reflexão do funcionamento do discurso dessa memória e da resistência da mulher negra no município de São Gonçalo, para promover resistência pelo reconhecimento do sujeito com novos sentidos. E acredito que a AD ela possibilite essa movência dos sentidos sobre essa mulher negra e provoque a compreensão de que há outras possibilidades na produção de sentidos por esses alunos. Essas são minhas referências e muito obrigada. Obrigada, Raquel. Agora eu vou passar a palavra ao Plínio Machado Vieira Júnior. Plínio, ele está mestrando e orientando da professora Ângela Balbach. E o título do trabalho do Plínio é A Abordagem da Ética na BNCC, Sentidos em Desconstrução. Então, Plínio, enquanto a gente está colocando sua apresentação aqui, você pode começar a falar um pouquinho, se apresentar, tá bom? Tem 15 minutos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aos organizadores do evento, pela paciência, professora Lívia, e a indicação da Ângela.
cumprimentar os colegas. Bom, acho que a Lívia já adiantou na apresentação, sou mestrando em estudos de língua, especialidade em linguística, lá no programa de pós-graduação de letras. Não, todos estão me ouvindo bem aí? Parece claro. Eu trouxe hoje um tema, né, que sai até um pouco do meu lugar de estudo, que eu trabalho com mídia, né, eu faço discurso jornalístico, e gostei do desafio, aceitei justamente para poder sair um pouco daquilo que a gente recorrentemente trabalha e pensar também em outros temas, né, pensando em outros temas com análise de discurso ainda materialista, que é com o atual trabalho também. Pode passar, por favor. Bom, dentro das condições de produção que temos aqui, de tempo de apresentação, eu fiz essa construção metodológica aqui para poder ilustrar para vocês como é que eu vou fazer para trabalhar a questão da ética na BNCC. Né? Então, eu parto de um quantitativo de aparições da palavra ética na BNCC, tá? Recorto sequências discursivas, algumas partes da BNCC, e faço uma indagação, se há delimitação e conceituação da ética na BNCC, que é a minha suspeita inicial. Tá? A gente vai ver que tem um efeito de transparência aí, tá? Uma coisa que eu estou construindo ainda, né? E essa delimitação, como é que a ética fala sobre, como é que ela se encaixa nos preceitos morais dentro da BNCC. A gente vai ver que vai ressoar aí, ou aparenta ressoar, um imaginário conservador, cristão conservador do conceito de ética. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu cheguei a essa, não a essa conclusão, mas a esse imaginário. Bom, falando só um pouquinho aqui sobre a definição do corpus bíblico, né? Eu parto da materialidade textual que transforma a BNCC, um arquivo PDF, e utilizei aquele recurso de linguística avançada, que a gente busca só as palavras inteiras. Por que eu fiz esse processo? Porque quando a gente busca a palavra ética, só a palavra ética, sem buscar esse fechamento de palavras inteiras, aparece, por exemplo, estética, poética. Ele pega tudo que tem ética. Né? Então, eu acho importante essa passagem de como foi essa pesquisa dentro do documento. Então, está aqui a tela, né? A próxima. Aqui a gente pega só as palavras inteiras, está marcado aí. E aqui o aparecimento de 71 instâncias, ou seja, a palavra comparece ali na BNCC 71 vezes. Isso aí foi uma coisa que me gerou um pouco de... Foi isso que me fisgou em algumas leituras que eu fiz da BNCC, assim, leituras rasas, porque é uma educação básica, né? Mas a gente acaba vendo algumas coisas, mas isso aí me chamou bastante atenção. Um documento que tem 600 páginas e a palavra ética aparece lá 71 vezes. Pô, mas e aí? Isso quer dizer... Então, lançando um olhar aqui para a questão da ética da BNCC, né? Então, a gente já botou aí, já coloquei, aparece 71 vezes, e com base nessa apuração, eu lancei um gesto de pesquisa, né? Nesse documento normativo, que é um arquivo, que é aquela definição clássica de Peixeira, então, os documentos pertinentes disponíveis sobre uma questão, para quê? Para aprender alguns sentidos que emanam aí da ética da e na BNCC. Bom, como mostrou lá no início, eu fiz um recorte de 4 sequências discursivas. Eu vou apresentar 3 aqui e no próximo mais uma. Bom, a SD1 que eu recortei em determinado momento lá ele fala que se deve participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa. Numa outra página, você deve se posicionar de maneira ética e respeitosa frente a diversas coisas e também frente a opiniões, né? E você deve também compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma, tem algumas outras turmas, mas também de forma ética. Então, a ética sempre perpassa aí todas essas orientações da BNCC. Então, o que eu entendo é que essas SDs reportadas, elas endereçam um certo efeito de transparência para o modo de se agir com a ética. Então, assim, parece muito óbvio, né? O que é agir de forma ética? Eu me questiono. Né? O que é a maneira ética? O que é isso? Eu não consigo entender o que seria isso. Bom, e aí trouxe uma SD, uma quarta SD, como eu havia falado, que essa definição ética da responsabilidade aparece em 3 momentos dentro da BNCC.
e só aí ela é definida, ela é delimitada. Então, assim, se delimita a ética da responsabilidade como o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu, né? Tanto quanto eu tenho. Então, assim, eu ainda acho um pouco vago isso, tá? Então, assim, em apenas 3 momentos, como eu havia dito, aparenta-se haver certa inquietude, né, dentro do texto da BNCC, em delimitar para quem está lendo, o sujeito leitor, um sujeito educador, né, eu acho que é para quem se direciona mais detidamente esse documento, é essa demarcação da ética. Tá? Nessas 3 ocasiões, a ética é determinada pelo complemento da responsabilidade e decretada como direito à vida digna para todos. Isso é uma paráfrase minha, a partir do outro tem direito a uma vida digna, tanto quanto eu tenho. Então, tem esse, quando a ética é delimitada na BNCC, ela tem esse apelo à vida, tá? E a vida digna, né? Que é algo assim, bastante plural, assim, que a gente pode abrir um leque aí para vários sentidos. Né? Eu me pergunto, né? Ou pergunto para a BNCC, melhor dizendo. Como assim é ética da BNCC? Né? Eu percebo, então, que existe um efeito de transparência que suscita a questão da ética na BNCC. E que expõe, na verdade, um outro sentido, que é supostamente dispensável conceituar algo axiomático. Então, assim, algo que parece óbvio. Né? Então, para que conceituar ética se ética é algo óbvio? Então, por isso, a gente tem uma retomada de sentido no hegemônico, né? Um já lá conservador e moral, entre aspas, e de bons costumes também. Eu trouxe esse imaginário, que me parece um imaginário católico ocidental conservador. É isso que, para mim, aparece ali na palavra ética dentro da BNCC. Que rompe esse nível de discurso como algo prescindível de definição, ou seja, a definição ela não precisa ser realizada aqui dentro, já que é algo, para a BNCC, da forma como eu vejo, óbvio. É algo óbvio, e eu vou delimitar e definir algo óbvio. Bom, e aí, continuando aqui, eu estou tentando levar para um outro lugar para pensar essa questão da ética. A gente, por exemplo, sabe que são raras as escolas cujas formações se pautem em preceitos religiosos não cristãos. Tá? Então, assim, a gente tem a escola São Bento, Santa Marcelina, lá no Rio, são as que eu conheço, que tem formação católica, mas você não tem escolas de formações não católicas. Eu fui atrás até disso para pesquisar, achei uma, né, que tem uma formação afro-brasileira, mas é uma escola, de uma mãe que levantou essa escola porque o filho dela sofreu preconceito dentro das escolas que ela vivia. Então, é a única que eu conheci, a única que eu achei. Tá? Então, a gente tem essa naturalização da escola cristã, mas as não cristãs parecem que não são nem apagadas, elas não podem nem existir. Né? Parece que não poder existir dentro da sociedade que a gente vive. Então, assim, a BNCC aparenta apagar essas memórias outras. Quando ela conceitua, quando ela chega a essa ética com esse imaginário cristão ocidental, sabe? Branco, por aí vai. Então, ela apaga, então, só voltando aqui, a BNCC aparenta apagar memórias outras distintas das hegemônicas. O efeito de moral, os efeitos da moral que derivam da ética, são diversos na sociedade atual. Para sujeitos filiados a matrizes de sentidos conservadores, né, a ética aparenta ser bem aprendida ali dentro da BNCC, mas só para esses sujeitos discursivos, não para outros. Né? Sujeitos em outras posições talvez não se afiliem, né, a esse tipo de sentido, ou que traz ou não traz a BNCC. Bom, alguns encaminhamentos finais. Né? Então, só a gente retomando esse trabalho que eu estou falando do desenvolvimento, em 3 das aparições da ética da BNCC, da palavra ética da BNCC, é possível se aprender, compor algum efeito de sentido de ética para o documento normativo. E realmente são só nesses 3 momentos que eu consegui aprender que ela faz a definição lá, do outro que tem direito à vida, tanto quanto ele. E também a questão do direito à vida é algo que é necessário relativizar de alguma forma isso. O que quer dizer com isso? A gente esbarra, por exemplo, numa questão de aborto, por exemplo, né? Principalmente para as mulheres. Né?
Então, parece se exigir uma postura ética diante de conhecimentos e habilidades lá que traz a BNCC a serem construídos, né? Mas não se determina o que é ser ético ou como se delimita a ética dentro da BNCC. Como foi algo curto, eu só usei essas duas referências aí, fechei o próprio Ministério da Educação. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado aí, que leve vocês a reflexão. Muito obrigada, Plínio. Agora a gente vai passar a palavra à Jaqueline da Costa Vieira, mestranda do próprio Letras da Rural, orientada da professora Lívia Fonseca. E o título do trabalho de Jaqueline é Construindo Sentidos acerca dos discursos sobre o feminino, uma proposta didática pedagógica de leitura na perspectiva da discursiva materialista. Então, vou passar a palavra à Jaqueline. Boa tarde, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite para a minha participação, agradecer a professora Lívia, que é minha orientadora. Eu vou começar a minha apresentação falando um pouco para vocês sobre a minha motivação para a minha pesquisa, que é uma pesquisa do mestrado do próprio Letras, e é uma pesquisa que ainda se encontra em andamento. Então, qual foi o que me motivou para esse trabalho, para essa pesquisa? Foi justamente o fato de ser professora, né, na rede pública, professora tanto na rede estadual como municipal, trabalhei em várias escolas, e sempre observei muita dificuldade dos alunos em relação ao desenvolvimento da leitura, né? Eu imagino que a maioria daqui sejam professores e encontrem essas mesmas dificuldades. Os nossos alunos, por vezes, eles apenas decodificam os significantes, decodificam as palavras, isso quando conseguem decodificar, né? Então, apresentam muita dificuldade quanto à compreensão e produção de sentidos, e por isso acabam, muitas vezes, encarando a atividade de leitura como atividade de obrigação, né? Como atividade distante, que ele não quer ter contato, não quer se aproximar e nem mesmo saber de ler, né? De querer ler. E isso sempre me afligiu muito. Então, quando eu cheguei para o mestrado do próprio Letras, eu só, em relação à minha pesquisa, a única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com leitura, né? Buscando aí algumas respostas, algumas possíveis soluções. Pode passar, por favor. E quando eu iniciei as disciplinas, foi quando eu encontrei a professora Lívia, trazendo para a gente a teoria da análise do discurso, e foi quando eu me identifiquei, apesar de apresentar dificuldades ainda para assimilar os conceitos da teoria, né? Eu imagino que para muitos aqui tem ocorrido mesmo, então é aquela aflição. Eu sei que isso vai me atender, essa teoria vai me atender, mas, né, não é tão simples. Então, aquele conflito básico. Mas por que veio a me atender, né? Quando a Aimee Orlandi traz a ideia de que, quando se lê, considera-se não apenas o que está dito ali, né? Mas também o que está implícito, aquilo que não está dito e que também está significando. Então, nas propostas de atividade de leitura, hoje que são desenvolvidas nas escolas, nas salas de aula, muitas vezes se espera, né, se propõe dos alunos, cria-se uma expectativa a partir do discurso pedagógico autoritário, né, partindo-se de previsões, né, de resposta dos alunos, de compreensão de textos deles, que se chegue a um ideal, né, a um único sentido. E a gente sabe que esse único sentido não existe, né? Então, o sentido não está ali pronto no texto. Eles já foram produzidos, né, a partir de outros textos, de outros discursos. Então,
a minha proposta aqui com esse trabalho é justamente de desenvolver atividades leitoras que levem esses alunos a conseguir também ler o que está implícito, né? Pode passar, por favor. Então, justamente a ideia ainda que se tem de leitura na escola, que a Prado vem trazer para a gente uma reflexão, é de que a escola ela acaba excluindo qualquer relação de texto e do leitor com contexto sócio-histórico, cultural, ideológico, e acaba impedindo qualquer possibilidade de instaurar o sujeito leitor nas aulas de leitura, na medida em que não dá ao aluno o direito mais elementar de ler o mesmo texto de forma diferente e tira-lhe também sua capacidade dinâmica, obrigando a reproduzir um modelo de leitura ideal. Que modelo de leitura ideal seria esse? Né? Existe esse modelo de leitura ideal? Não existe. O que existe são uma gama de possibilidades de leituras. Então, justamente a ideia é que a gente possa propiciar, né, para os nossos alunos essas diversas possibilidades, diversas experiências. Então, é preciso, para isso, que a gente transforme o conceito de escola, né, de que se expurgou a muita possibilidade do sujeito, para que possa se transformar seu discurso autoritário, como diz Prado, que desarticula a interlocução e privilegia na leitura a função referencial, a informação, a paráfrase, a reprodução, em um discurso que abre a possibilidade de múltiplas experiências que a leitura favorece. E aí possibilitando os nossos alunos, né, saírem da posição de sujeito leitor reprodutor apenas para sujeito leitor também autor, né, que ele possa passar a construir sentidos. Então, o objetivo geral do trabalho é apresentar as linhas de uma proposta de dados pedagógica de leitura baseada na análise do discurso materialista desenvolvida para o programa Prof. Letras da Rural. Pode passar, por favor. Então, eu trago aí uma proposta didática pedagógica, né? O meu trabalho vai desenvolver um caderno com atividades reflexivas de leituras. Esses cadernos, eles teriam atividades que seriam para docentes de turmas do 9º ano, né? Atividades que sejam propostas para alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. E um caderno constituído, então, de várias atividades reflexivas de leituras, diversas materialidades discursivas, mas que estaria centrado nos contos de fadas, principalmente a Cinderela, a Bela Adormecida e a Bela e a Fera. Por que inicialmente eu pensei nos contos de fadas, né? Porque os contos de fadas fazem até hoje parte do imaginário de todos nós, né? Quem não leu um dia um conto de fadas? E possibilita para o aluno, né, para o sujeito leitor, construir sentidos acerca do discurso sobre o feminino, né? E que discurso que seria esse? Então, nessas atividades, traria várias reflexões a respeito desse discurso. Então, esses textos e essas diversas materialidades discursivas fariam parte de um arquivo pedagógico, como a colega anteriormente já trouxe a ideia do arquivo, né, onde teria justamente vários textos, várias materialidades possíveis a respeito da temática do feminismo. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, por conta do tempo, não sei se vai dar para passar todos, alguns exemplos dos pontos, das materialidades. Então, eu trago aqui um ponto, uma versão da Cinderela, mas é uma versão chinesa, uma versão do século IX. Né? E em uma das atividades, qual seria a proposta, por exemplo? De apresentar essa versão para os alunos e trazendo assim, para eles algumas reflexões, trazendo para que eles pudessem construir algumas hipóteses, e a partir da leitura desse ponto, desse texto, que eles pudessem fazer referência a outros textos, a outros discursos. Né? Então, por exemplo, começando ali, certa vez, aí vai iniciando, né, aquela leitura, a que texto faria referência? Será que eles lembrariam, né, de qual texto você leu que é semelhante a esse?
né, e trazer algumas reflexões a respeito, por exemplo, do item de discurso a partir disso. Claro que não trazendo esses conceitos em sala de aula da análise do discurso, mas trabalhando esses conceitos, né, sem que eles tenham acesso direto. Então, a gente vê ali, são versões diferentes, né? Eu traria a versão chinesa do século IX, depois, por exemplo, uma versão mais recente ou uma versão cinematográfica da Disney, para que eles pudessem comparar, por exemplo, as condições de produção. Né? O que há de semelhante, o que mudou, qual é a imagem feminina, né, que está sendo representada nesses dois contextos diferentes. Como que pode, né, pontos com versões diferentes serem produzidos em séculos tão diferentes, em localidades tão distintas. E começar trazendo esses pontos para eles, para que eles possam ter acesso a diferentes leituras sobre uma mesma temática e possam produzir as suas próprias leituras. Então, aqui, trabalhando também com a imagem, a gente tem um meme, né, que diz ali, casualmente, andando pela floresta, passa pelo velório de uma mulher bonita, desconhecida, resolve beijar e casar. Normal. Né? Será que é normal? Né? Para quem é normal? O que é normal? Né? Ali a gente tem, será que essa é uma cena muito comum, faz parte da nossa formação imaginária, né? Dos clássicos, dos contos infantis, mas aí a proposta seria trazer em sala de aula justamente as reflexões com os nossos alunos, né? Quem é essa personagem aí? Né? Ela está dormindo, ali é uma cena de beijo, é uma cena típica, né? Mas essa mulher, essa personagem, né, para uma representação feminina, ela teve alguma participação na decisão desse beijo? Quem é esse personagem, né? O homem que veio? O que ele veio fazer ali? Né? Será que veio salvar essa mulher? Ela está passiva, né? Então, trazendo essas reflexões para eles em sala de aula, seriam algumas das possíveis, né? Mas sem esperar que eles tenham respostas certas ou respostas erradas, né? Mas que a gente possa fomentar as diversas possibilidades de leitura. Pode passar, por favor. Então, aqui também outras imagens. Aqui tem uma imagem de uma das versões originais da Bela e a Fera, a outra que é a imagem cinematográfica da Disney. Então, eu traria a primeira imagem inicialmente, né, seria essa proposta, deles primeiro fazer a leitura dessa primeira imagem, até mesmo para ver se eles, né, conseguirem identificar de que filme estaria se retratando, ou de que ponto estaria fazendo referência a essa imagem, e depois trazer a imagem mais moderna, né? E a gente poder analisar ali, olha qual é a representação dessa personagem feminina que está sendo transmitida ali, né? E do personagem, a diferença, como eles se relacionam ali em cada imagem, né? Então, trazer aí essas reflexões a partir das condições de produção de sentido. Como que esses sentidos foram produzidos? Houve uma mudança, né, de lá para cá? Como que é essa figura feminina da Bela? Né? A Bela, há alguns teóricos que trazem, por exemplo, a ideia de que ela já estaria representando um discurso mais feminista. Mas será? Há contradições a respeito. Então, é importante que a gente traga essas possibilidades de leitura para a sala de aula e que nós possamos também fomentar debates a respeito desses discursos sobre o feminino, né? Tanto o discurso machista, o discurso patriarcal, como disseminar o discurso também feminista. Aqui também
poderia trabalhar com eles através do meme, das imagens, a discussão sobre o Paralelo Felizes para Sempre, né? A gente tem aí a imagem da Branca de Neve, né? Coitada, a Branca de Neve ali, filhos, e o príncipe ali sentadinho assistindo, assistindo o jogo de futebol, né? Então, qual é, na verdade, esse Feliz para Sempre? O que vem a ocorrer depois? Né? E a gente tem uma outra imagem ali dela dentro de casa, né, no trabalho doméstico, estão trazendo várias reflexões. Por que a mulher, né? Por que se atribui à mulher esse trabalho doméstico? Né? É comum, é normal, como diz lá no outro meme? Então, pessoal, eu gostaria de trazer vários textos, várias questões aqui para vocês. Pode passar, por favor. Tem uma canção também que eu proponho que seja trabalhada, que é Mulheres de Atenas, e fazendo aí um paralelo com a canção Ai, que Saudade de Amélia, né? E, posteriormente, pode passar, por favor, a canção Desconstruindo Amélia. Né? Então, as duas canções anteriores, a gente tem aí, pode ser feita uma análise do discurso machista acerca do feminino, e em contraponto na seguinte canção, que é a Desconstruindo a Amélia, né? Como foram construídos aí os sentidos acerca do discurso feminista sobre o feminismo. E, por último, pode passar, por favor. Já há uma imagem, né? Tá bom. Eu já ia terminar, já. Além dela. Obrigada, gente. Obrigada, Jaqueline. Agora eu vou passar a palavra ao José Amadeu Lima Martins, mestrando do Prof. Letras, também da Rural, orientando a professora Rita Fonseca, e o título da apresentação do José Amadeu é A Leitura Autoral das Notícias e Fake News no 6º ano do ensino fundamental, como foco no processo de identificação com o espaço escolar. Olá, muito bom dia, boa tarde. Agora, eu sou José Amadeu, né? Orientando a professora Rívia, vou me apresentar. É um prazer estar aqui, agradecer. Bom, eu tenho 45 anos e parece que tenho bem mais, né? Assim, estou acabado, arrasado. Não, eu sou professor de escola pública da rede pública e, por conta disso, talvez seja essa minha aparência, se estou arrasado. Que bom que vocês estão vindo, eu ia pedir. Caso faça piada, nenhum, se eu chorar, minha culpa não tem que ser. Tem que ser assim. E por que trabalhar, então, como eu disse, de fake news, né? Com essas crianças do 6º ano? Então, olha que o motivo do meu arraso. Escola pública, 6º ano, vindo de ensino híbrido, mas mesmo antes disso, eventos drásticos, dramáticos acontecendo na escola. Sobretudo envolvendo questões de notícias falsas, né? De boatos, como a minha banca orientou também, por conta de música de boatos, eu falei que pessoas com as crianças, para poder pensar um pouquinho o quanto isso é danoso para a sociedade escolar como um todo, para o próprio aluno. Entender um pouquinho o que ele, como aquilo gera sentido nele, como ele reproduz aquilo, né, seja pela historicidade, seja pelo esquecimento, pela produção, do seu discurso, para que ele possa ser engajado. Não somente aquele discurso já pronto, mas a meditar, a pensar, né, a refletir. E aí sim, quem sabe, gerar mudança dentro do próprio ambiente escolar. E as notícias, né, as fake news, né, que eu me recordo, inclusive, no projeto, foram, por exemplo, situações do tipo um professor, né, ele foi acusado, né, isso é algo sério, foi acusado de molestar crianças na escola. Né? Bom, eu sou presidente do Conselho Escolar de Escola, então veja o drama, não tive acesso a muitas das informações. E pelo que a gente
percebeu ali, não nada daquilo de fato se configurou. Embora tem que ser verificado, tem que dar volta. Entretanto, aquilo gerou na vida dele um caos. Né? Ele está afastado, ele sofreu processos, sindicâncias, né? Questões muito dramáticas para a vida dele. E aquilo gerou no ambiente escolar um drama muito grande, inclusive para nós professores. Eu imagino o estresse, né? Está lidando com essas questões, e os professores pisando em ovos em face dessas problemáticas ali vivenciadas. E outro fator interessante é que, de maneira assim, muito escalar, né, os alunos começaram a depredar a escola de maneira muito frequente. Então, era comum, dia após dia, né, um dia após o outro, você vê a escola com o banheiro quebrado, com canos sendo quebrados, com água escorrendo, portas de banheiro. Eu até pedi por gentileza, não sei se está em mãos aí, algumas das imagens, né? Realmente de uma total. Buscando lá? Bom, enfim, buscando, eles quebrando realmente toda a escola e, por vezes, até para que se evitasse, de fato, que houvesse aula na escola. Não tem problema. Né? Então, algumas imagens tinham, por exemplo, de uma porta totalmente quebrada. Né? Então, aliado a tudo isso, a tensão gerada na escola, como a gente pode entender um pouquinho melhor isso? Como a gente pode, então, participar dos nossos alunos, para que eles possam refletir sobre os discursos que eles ouvem, né? E buscar uma criticidade em cima desses discursos, né? Com o objetivo, óbvio, de melhorar, inclusive, o ambiente dentro da escola, dentro do nosso meio social ali, né? Só algum aqui rapidamente, um minutinho. Olha isso aqui, a nossa querida Romande, né? A análise de conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos, respondendo à questão: o que este texto quer dizer? Diferentemente da análise de conteúdo, a análise do discurso considera que a linguagem não é transparente. Desse modo, ela não procura atravessar o texto para encontrar o sentido do outro lado. A gente buscar, né, nesse texto, nesse discurso que eles estão reproduzindo, incentivá-los, a provocá-los a meditar, a criticar, né, aquilo que chega até eles. E aí, pensando nesse contexto dessa busca, né, dessa criticidade, desse aluno que venha a ser um leitor, autor daquilo que ele está lendo, que ele consiga se posicionar, que ele consiga provocar sentidos para gerar mudanças em si e no outro, a gente propõe também um caderno de atividades com textos, né, que remetem a fake news, né, dentro do conceito escolar. E aí, buscando na própria internet, a gente viu várias, não é somente algo que seja exclusivo da minha escola, mas tem uma das imagens que mostrava uma escola sem telhados. Então, foi totalmente um vandalismo absurdo ali. Uma escola sem telhados, né? Totalmente destruída e quebrada. E o mais interessante é que a escola que eu leciono é uma escola que ela tem nela é feita obras constantemente. Ela tem mais de 20 salas, você tem projetores na sala de aula, você tem pinturas indígenas, você tem um ambiente muito aprazível, uma busca constante de renovação do próprio espaço escolar, e ele é constantemente quebrado, ele é constantemente depredado. E aí, pensando nisso, consideração do professora Bíblia, né, por essa semana, né, quando ela falou assim, você vai apresentar, não sei se você vai eu vou sim, com a minha cara de pau, eu vou. E aí, pensando, professora, eu lembro, me recordei de uma coisa interessante sobre a questão de depredar, né? Que é causar, destruir, né? Que é deixar algo realmente nas ruínas. Mas também que é acabar com a moral do ser humano, como muitos professores já estão sofrendo. Aquele professor, ele sofreu esse dano, mas outros professores tiveram uma lista de alunos, de pais também, incentivados pelos pais, para que saíssem da escola.
sem que houvesse, de fato, algo embasado em absolutamente nada. Por quê? Eu não gosto. Houve uma lista. E houve uma divulgação nas redes sociais. Inclusive, aquele professor sofreu ameaça de morte. Então, uma destruição para além dos muros, né? Uma destruição não somente daquele ambiente escolar, mas do ser humano, da moral humana. E aí eu pensei na caça de bruxas também, com textos, né? Como esse discurso, às vezes, eles continuam a ser reproduzidos, veja, desde a Idade Média, onde pessoas populares eram consideradas bruxas, né? E eram levadas a torturas. Estava lendo um pouquinho no artigo, vou ter a capacidade de falar um pouco sobre ele, seria há pouco tempo. Pessoas que, por ouvirem, né, essas boatos nesse sentido, essas pessoas eram colocadas numa condição de tortura, de enforcamento, serem queimadas. Inclusive, eu nem sabia que existia as bruxas de Salem, que existe como fosse só do filme, né? E sem fosse de filme apenas, existiu. Que coisa mais louca. E, inclusive, hoje, né, há aqueles que estão revogando, inclusive, nos dias de hoje, né, acerca da condição daquelas pessoas serem bruxas. Nos dias de hoje. Quer dizer, um discurso que até os dias de hoje ele continua e parece que é uma caça às bruxas dentro da própria escola do internet, dos boatos, das notícias que vão se revelando nos espaços públicos. Bom, a gente pretende fazer um caderno de leitura com textos que envolvam fake news dentro da própria escola. Recebi também a orientação de tomar muito cuidado com os textos que a gente vem usar dentro desse ambiente escolar, para não incentivar de alguma maneira, né, novas ideias de como depredar a escola, de como fazer algo ruim até mesmo na vida de todo ser humano. Então, há de se ter um cuidado muito importante ali para que, com relação aos textos que a gente venha usar, para provocar nesse aluno um sentido do seu papel como aluno no contexto de cuidar também da sua escola, de se posicionar como esse sujeito aluno, né? Mas não apagar a crítica que ele possa ter no próprio ambiente escolar. Porque, como a gente entende, às vezes, esse olhar desse aluno pode estar focado na ideia de que a escola é a própria representação do Estado, de que ela é o elemento que precisa ser combatido. Mas entender nesses discursos como eu posso, né, me valer dessa resistência, como que eu ouvi, né, para melhor trabalhar a minha criticidade em prol do melhoramento do próprio espaço escolar e do meu crescimento como ser humano dentro da escola. Bom, fiquei muito nervoso, a garganta secou, né, porque eu esqueci, mas eu agradeço muito aqui a comunicação de vocês e quero te agradecer pela vida toda. Obrigado. Obrigada, Amadeu. Realmente é um relato, né, e uma análise que, para a gente que está aqui no chão da sala de aula, né, a gente fica bem consternado e pensando assim, na questão da resistência, né? Mas eu gostaria de agradecer a todos que apresentaram, todos e todas, e vou abrir 5 minutinhos, tá? Para perguntas. Eu acho que os trabalhos são riquíssimos e diversos, todos tocam nesse ponto da questão da resistência, ou o discurso sobre as línguas majoritárias e as línguas minorizadas, ou a questão do lugar da mulher, né? A imagem que Raquel traz assim, é realmente muito simbólica, né? Essa mão que aparece. E, enfim, a questão do lugar da mulher também, né? Nessa representação dos contos de fadas. Eu fiz um trabalho muito parecido lá no Instituto, né? Trabalhando com as condições de produção. Enfim, uma outra oportunidade a gente pode conversar com mais calma, mas eu gostaria de abrir a pergunta
para a plateia. A gente tem só 5 minutinhos para não avançar muito no horário da tarde. Juscelie, professora Juscelie, você quer vir aqui para poder... Eu tinha gravado. Eu gostaria de parabenizar todos os trabalhos, né, e a organização, o convite, professora Andréia, Lívia, e as convidadas nossas presentes aqui, Thaís, Fernanda. Eu vou fazer uma pergunta para o Plínio, rápida, né, e deixar a oportunidade para outros colegas fazerem perguntas. Sobre o seu trabalho na BNCC, né, e esse enunciado direito à vida, né, direito à vida digna para todos, você traz esse discurso, principalmente religioso, né, como predominante. Eu gostaria de perguntar se você não pensou, talvez, a possibilidade de ter outros discursos sobre ética ali presentes, não só o religioso, que poderia, inclusive, entrar em conflito, pensando nesses sentidos de vida, não só como direito à vida, né, a questão do aborto, mas também direito à vida, a questão da vida relacionada ao projeto de vida, essa responsabilização do sujeito aluno, a questão do protagonismo, que é muito presente na BNCC, e também a questão desse movimento, né, do aluno construir esse projeto de vida dele, nesses sentidos outros de vida relacionados ao trabalho e outras questões ali presentes que podem estar relacionadas a essa ética também. Então, eu gostaria só de trazer essa questão. Obrigada, parabéns. Obrigado, professora. Eu acho que você trouxe mais foram contribuições, eu agradeço, né? A questão do aborto, eu falei que foi só uma ilustração, né? Não enxergo isso, por exemplo, né? Mas, assim, sim, a gente pode derivar para essas outras possibilidades, sem dúvida alguma. Vamos dizer que a gente tem aqui um embrião. Nesse primeiro momento, eu cheguei a esse imaginário, mas certamente há outros que perpassam ali a BNCC na questão da ética, se a gente for focar nisso. Muito obrigado, professor. Vou abrir para mais uma pergunta. Vem, Jonathan. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Queria perguntar para a Raquel, se ao longo da sua pesquisa e também da sua experiência como professora, até em mais de uma cidade, se você percebeu alguma especificidade em relação à posição da mulher negra na cidade de São Gonçalo, que é onde você está fazendo o trabalho com os alunos. Obrigada, Janara. Sim, como eu trabalho em outros municípios, eu trabalho também em Niterói e em Maricá, e especificamente na escola que eu trabalho em São Gonçalo, tem um discurso muito machista que é ali reforçado, tanto pelo discurso religioso das igrejas quanto pelo discurso do tráfico. Então, ali, naquele contexto, né, que é um contexto que perpassa São Gonçalo como um todo, a mulher ela tem uma posição muito específica dentro do grupo social, especialmente da mulher negra, e por conta do trabalho do mestrado que eu fiz nessa mesma escola, eu pude perceber, circulando muito repetitivamente nos discursos do aluno, que as questões com relação ao feminino, quando estão relacionadas à mulher negra, elas vão deslizando um pouco para o sentido não de fragilidade, como se coloca nas princesas ali, né, de passividade, mas numa força. Eles falam muito da mulher guerreira, a mulher negra, mas é uma mulher guerreira que não pode reclamar.
Então, a ela se atribui, assim, os trabalhos que eu fiz em sala de aula, eu lembrei até um meme que você colocou aqui, me lembrou, assim, parece que está ilustrando um trabalho que eu fiz lá com eles, que eles falavam muito disso, a função da mãe deles, por exemplo, lavar, cozinhar, educar, não reclamar, e aí a mãe é chata, irritada, e eu questionava, ué, mas como ela não será, né? Se essa mulher precisa trabalhar porque a casa não se sustenta sem o dinheiro dela. Ela educa, ela lava, ela passa, ela cozinha, e ela tudo. E aí tem esse imaginário, sabe? A mulher negra, o feminino desliza um pouco para essa mulher guerreira que continua dentro do discurso patriarcal, dentro desse discurso aí, não é uma mulher guerreira que a gente pensa, então ela é uma mulher feminista, independente? Não, ela continua sendo dita pelo discurso patriarcal. Então ela é guerreira porque ela precisa fazer tudo, mas ela não pode reclamar, não, ela tem que ficar ali silenciadinha também. Obrigada, Raquel. Eu queria... vou encerrar a mesa, né? A gente tem a próxima atividade vai ser a mesa redonda, às 13h30, e eu só queria fazer um pequeno comentário, porque todas as falas, né, tocam em pontos muito sensíveis, né? Mas a fala do Amadeu, para quem vem dessa coisa da escola pública, né? Ela é muito significativa, e eu fico pensando assim, o que essa violação da arquitetura da escola, né? E a violação tem ligação também, né? Com essa violação do corpo, né? É o corpo do professor que é violado ali também, né? E da mesma forma, né, que é injustificável, né, qualquer ato de violência, mas o que essa comunidade escolar, quando é a comunidade escolar que viola, né, tanto a arquitetura quanto essa coisa da difamação, né, o que vai ser posto no lugar da ruína? O que eles querem construir no lugar da ruína? E aí talvez essa seja a pergunta. Tá, então é só destruir ou vamos construir algo, né, juntos? E isso é muito complexo, muito difícil, porque é adoecedor, nós não somos heróis, né? Tem toda uma questão estrutural, social, da falta de recursos, e mesmo uma escola, como você disse, né? A escola ela é atrativamente bonita, mas ainda assim ela é tornada em ruínas. E por quê? Perguntar, né? O que vocês estão querendo construir no lugar? É só destruir por destruir? O que a gente pode... o que está simbolizado ali, né, nesse gesto de violência, né? E como que a gente pode transformar isso numa resistência para construir algo, né? Então, é isso. Eu queria encerrar dessa forma e a gente retorna. A Andréia vai dar um recadinho aqui para a gente. Oi, gente. Não, só queria agradecer, porque no começo estava muito estressada, aí não agradeci a presença de todos por causa do horário, né? Agradecer a participação dos monitores. A Lívia fica tomando conta aqui da câmera. Agradecer a colaboração de todos os monitores, agradecer a presença da Fernanda, da Thaís, que vieram lá, pegaram também o trânsito na ponte, e agradecer aqui a todo mundo, foi um simpósio lindo, tá bom? De tarde a gente volta. A gente está recomendando, o pessoal do Prof. Letras está mais acostumado, não sei se vocês costumam comer aqui na frente, mas a gente está pensando em ir aqui na frente por causa do tempo, né? Porque 1h30 a gente tem que estar de volta, tá bom? Eu vou chamar lá o Vitor para encerrar, não sei se ele disse. Ele disse que ia voltar, mas não voltou. Peraí, deixa eu mais uma coisa. Gente, olha só, depois da mesa redonda, a gente vai ter uma sessão de pôsteres que vai ser lá perto do Pipoqueiro, no espaço de convivência.
mas enquanto a gente não vai para lá, a gente vai colocar os pôsteres aqui na entrada do mini auditório, que aí na volta do almoço, quem quiser já pode ir lendo os pôsteres, já pode ir olhando enquanto o pessoal carrega slide, para começar. Mas a gente vai fazer de tudo para começar a mesa redonda na hora, tá bom? Vou pegar lá os suportes. Deixa eu chamar o grupo. Corta essa parte. Sensualizando, eu sei. Vou botar o vídeo. Pode colocar lá. Isso aí. Mas a gente troca os vídeos que tem no canal. Acho que deu. Vamos colocar aqui para desligar. Isso, só para interromper.